Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar história. Então, pegue o seu livro, abra lá na página 118, tá? E vem comigo. Hoje vamos ver como o desenvolvimento do comércio e da navegação ocorreram, tá? Então, vamos iniciar a leitura do texto. O desenvolvimento do comércio e da navegação. Nas aulas anteriores, você conheceu povos que viviam em diversos lugares no mundo no século XV e aprendeu algumas das características de seu modo de vida naquela época. Nas aulas deste módulo, você verá como alguns desses povos se encontraram e o que esses encontros têm a ver com a terra que hoje chamamos de Brasil. Vamos observar a imagem. Essa imagem aqui. A cena representada é a da chegada dos portugueses ao território brasileiro, tá? O encontro desses povos, dos índios e dos portugueses, parece ter sido bem amistoso, bem tranquilo. As pessoas retratadas na pintura parecem bem diferentes entre si, né? Pois trata-se de índios e de portugueses, como eu já falei anteriormente. Vamos ir lá para a página 119, coloca a data de hoje também. Então vamos lá. Um país chamado Portugal. No módulo anterior, você conheceu algumas nações europeias no século XV. Vamos nos deter agora em uma delas. Qual? Portugal. Observe o mapa a seguir. Vamos localizar Portugal e Brasil no mapa. Portugal se encontra aqui e Brasil logo aqui, tá? Veja que pelo fato de Portugal ser um país com uma localização estratégica em relação ao mar, fato que facilitou o desenvolvimento de conhecimentos e investimentos portugueses em navegação. No século XV, os portugueses viviam sob sob um sistema político chamado monarquia, tá? O que é que significa isso? Isso significa que eles eram governados por um rei. Na época, o rei queria transformar o país em um dos mais ricos da Europa. Uma das maneiras de conseguir isso era como? Era investindo em viagens marítimas para conquistar ilhas e terras, que, segundo a descrição de antigos viajantes árabes, eram fontes de produtos muito, mas muito valiosos na época, como especiarias, marfim, escravos, prata, pedras preciosas, além de outras mercadorias. Página 120. Com esses objetivos, os portugueses iniciaram viagens marítimas para explorar e conquistar territórios, expandir o comércio e obter lucros para aumentar o patrimônio da coroa, tá? Na época das grandes navegações, as especiarias não eram usadas somente para aromatizar, tá? E condimentar a comida, não. Algumas delas serviam também para conservar alimentos, tá? Retardando o processo de decomposição provocado por micro-organismos. A pimenta do reino, o cravo da Índia, a canela, são exemplos de especiarias, tá? Então, leia, por favor, esse texto falando aqui sobre o que são especiarias, tá? E vamos comigo para a página 122. Nós temos aí como subtítulo as navegações. Desde o início do século XV, ou seja, por volta de 1415, as embarcações portuguesas já navegavam pelo Oceano Atlântico. Para os padrões da época, isso era um grande feito, pois ainda se conhecia muito pouco sobre os oceanos e antigas histórias, algumas bem amedrontadoras, tá? Povoavam as mentes de muitos portugueses. As pessoas daquela época acreditavam em lendas que relatavam a existência de monstros marinhos, homens sem cabeças e lugares de muita escuridão, onde os navios poderiam naufragar misteriosamente, envoltos em ondas medonhas ou em águas ferventes, tá? É o que nós podemos ver aqui nessa figura. As pessoas daquela época pensavam que o mar era povoado por monstros marinhos, homens sem cabeça, lugares onde navios poderiam afundar, ondas medonhas e águas ferventes. É isso que podemos ver nessa imagem aqui, tá? E que revelam os medos que povoavam
o imaginário, a mente de alguns desses navegadores. Como vocês acham que esses homens conseguiram vencer esses medos? Pois bem, eles venceram o medo de tanto ouvirem, mas de tanto ouvirem falar, que no Oriente existiam infinitas riquezas. Vamos ir comigo agora para a página 112. Contudo, quanto mais viajavam, mais experiências os portugueses adquiriam, tá? E com isso eles anotavam tudo, eles prestavam muita atenção. Eles aprendiam sobre as correntes marítimas e as correntes de ventos, desenhavam mapas e, aprimorando as informações e as técnicas de navegação, afastavam-se os antigos medos. Entre os anos 1419 e 1429, os portugueses conquistaram as ilhas Madeira, Açores e Canárias, no Oceano Atlântico, em direção ao atual Brasil. Como você pode observar aqui nesse mapa, olha, eu até sublinhei, tá? Para que vocês pudessem identificar. Dando continuidade aqui, ó. Sublinhe, por favor. Com o sucesso dessas expedições, os portugueses continuaram a buscar territórios para conquistar. Sublinha, por favor, essa frase. Diversas expedições formadas por grande quantidade de embarcações, equipamentos e pessoas eram enviadas para explorar o continente africano e outros lugares. Pelos portugueses investirem muito em navegações, tiveram a chance de se aproximar da América anteriormente. Na página 123. Vamos lá. Documentos da época contam que, no fim do século XV, navegadores portugueses chegaram a viajar em direção às terras que hoje chamamos América, na altura do Mar dos Sargassos, né? Observe aí na localização, no mapa, na página 122. Vamos lá, vamos achar. Aqui, ó, está circulado, Mar dos Sargassos. Olha, está circulado aqui. Vamos dar continuidade lá na página 123. Mas aí, o que aconteceu? Preferiram manter as navegações em direção ao Oriente, onde já sabiam que existiam muitos produtos de seu interesse. Vamos ir lá para 124. Na 124, nós temos aí Portugal chega às Índias. Finalmente, vamos ver, diversos navegadores estiveram a serviço da coroa portuguesa e enfrentaram os oceanos em busca das Índias, tá? Que compreendia a atual região da Índia e territórios em seu entorno. Vasco da Gama ficou conhecido por ser o primeiro a chegar pelo oceano àquele destino tão cobiçado. Sublinha, por favor. Ele partiu de Portugal em 1497 com 3 navios e um barco de mantimentos, chegando ao seu destino um ano depois. Olha quanto tempo, hein? Após contornar toda a costa africana, voltou para seu país em 1499 com os navios carregados de especiarias e outros artigos valiosos, tá? É o que nós podemos ver aqui, ó, nessa figura, que tem como legenda o seguinte: cartão educacional do século XIX ilustra Vasco da Gama deixando Portugal em direção às Índias. Na página 125, com as viagens pelos oceanos, cadê aqui? O comércio português trouxe para a Europa produtos diferenciados, fortalecendo a economia da coroa. Com isso, as viagens marítimas passaram a interessar não apenas ao rei, como também aos nobres, ao clero e a investidores estrangeiros. As mercadorias que chegavam das Índias eram produtos diferenciados e antes das navegações não era fácil adquiri-los, não era fácil comprar. Tá? O comércio dessas mercadorias era tão bom, mas tão bom, que envolvia não só o rei, mas também outros setores da sociedade, como os nobres, o clero, tá? Clero era o conjunto de sacerdotes daquela época, tá? E os investidores estrangeiros também. Aí a nossa atividade de número 1. Encontre no caça-palavras as mercadorias que os portugueses buscavam no Oriente.
Muito fácil, tá? Mas caso você tenha dúvida, volte lá no início do texto, tá? Aonde tem lá informando sobre as especiarias que você vai encontrar. Vou te dar uma dica, hein? São 3, hein? Tá? Nesse caça-palavras, são 3. Número 2. As mercadorias que você encontrou no caça-palavras eram importantes para os portugueses. Com base no que você aprendeu até agora, explique por quê. Por que eram tão importantes, tá? Cada um vai explicar com as suas palavras. Agora vamos ir lá para a próxima página. Número 3. Você aprendeu que os portugueses foram grandes navegadores e entre os séculos XV e XVI estabeleceram importantes rotas marítimas. Analise o mapa a seguir e complete a legenda com as cores adequadas. Aqui nós temos o mapa, tá? E esse mapa está mostrando as rotas das viagens marítimas portuguesas. Nós temos 2 rotas aqui, tá? Uma traçada com a cor verde, vamos ver, ó. Com a cor verde, que vocês podem ver, ó, que foi parando, né? E aqui aconteceu o quê? Foi feito um retorno, né? Aqui já temos a rota, né? Da cor vermelha. Pode ver que foi, ó, que foi seguindo, ó, seguiu o caminho até encontrar aqui, tá? Então, é isso que eu quero saber, tá? Eu quero que vocês identifiquem através da legenda, utilizando essas cores aqui, tá? A cor vermelha e a cor verde. E vocês vão identificar, tá? As primeiras viagens e Vasco da Gama. Qual é a cor? Será que é o vermelho? Você vai pintar aqui, né? Esse retângulo de vermelho. Se for verde, você pintará de verde, ok? Agora, o nosso dever está lá na página 134. Coloca o seu livrinho lá na 134. Vamos lá comigo, é a questão de número 1. Vamos lá. A questão de número 1, você fará no seu caderno. Então, você sabe que deve fazer o cabeçalho, não é? Afine bem o seu lápis, tá? Não esqueça. No número 1 está assim: leia o texto. O que são as especiarias? Onde se encontra esse texto? Esse texto está lá na página 120, tá? E você vai fazer o que se pede aqui. Na letra A, vai escrever os nomes de algumas especiarias encontradas pelos portugueses no Oriente. Molezinha, vai lá no início do texto e encontra. Letra B, peça ajuda a um adulto para responder aos itens a seguir. Número 1. Quais das especiarias são utilizadas em sua casa, na sua casa, tá? Número 2. Onde elas são adquiridas? Será que hoje em dia nós temos de fazer expedições para poder conseguir comprar essas especiarias? Lembra? A pimenta, a canela, tá? Número 3. Como são usadas em sua casa? Olha, um beijo no seu coração, tá? Estou morrendo de saudades. Faça aí todas as nossas atividades com muita atenção. Volte no texto, leia com atenção, tá? Porque você vai encontrar todas as respostas. Um beijo no seu coração. Continue em casa, continue se cuidando.